A crise do Império. A crise do Império foi o resultado das transformações que foram processadas na economia e na sociedade, que foi a partir do século XXI, que somando conduzido importantes setores da sociedade e a conclusão, que foi a monarquia brasileira, que nunca eles conseguiram mostrar e ser capaz de acompanhar a marcha da história em todos os detalhes. Precisava que ser superada para dar lugar para outro regime político mais adaptado aos problemas da época. A crise do Império foi marcada por uma série de questões que desembarcaram a proclamação da República. Além disso, houve a questão religiosa que está provocada pela recusa do bispo, que foi Antônio Macedo Costa e Dr. Frier Vital, que eles aceitaram as interferências do governo, que foi influenciado pela maçonaria, que eles deram direitos e ordens aos terceiros e à irmandade. Em seguida veio a questão militar, que causada pelos atritos para os militares do Império e os profissionais das armas, que queriam uma maior autonomia. Em seguida, a questão militar, causada pelos atritos entre os militares do Império e os profissionais de armas, queriam uma maior autonomia nos assuntos políticos da nação. O Império punia as manifestações qualquer que fosse. Em 1873, aconteceu um congresso republicano, que foi em São Paulo, e neste congresso houve a confecção e aprovação de um projeto e de constituição. O regime monárquico estava acabando, os ventos republicanos que sopravam para o horizonte, com o agravamento da questão militar e o gabinete do Ouro Preto, que iniciou após a sua queda. O outro fato secundário era que os países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, já tinham adotado o governo republicano, coisa que durante a Guerra do Paraguai, os integrantes das Forças Armadas do Brasil e notadamente os membros do Exército que tiveram a oportunidade de crescer profundamente de aperto criado em si um espírito positivista de a visão de um Brasil republicano. E também teve a questão absolutista, que os cafeicultores não se conformaram com a abolição da escravidão e do fato de não terem sido indenizados, eles sentiram-se abandonados pela monarquia e a partir daí eles passaram a apoiar a causa republicana que surgiram em 3 de maio, que foi a questão da Lei Áurea. E as principais leis que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil foram, que foi em 1850, que foi a lei do Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro, e 1871, que foi a lei do ventre livre, que os filhos dos escravos eles são considerados livres, dando os proprietários de criá-los em até 8 anos, e 1885, que foi a lei do sexagenário, que quando o escravo completasse 65 anos, ele seria liberto. E a 13 de maio, que foi em 1888, que foi a Lei Áurea, que foi a abolição total dos escravos, que foi assinada pela princesa Isabel, enquanto o imperador estava na França, cuidando da sua saúde, a princesa Isabel ele tomou conta do Estado nessa época. E também teve a questão religiosa, que desde o período colonial, a Igreja Católica era uma instituição submetida ao Estado, que pelo regime padroado, que dava ao imperador o controle sobre o clero e os assuntos eclesiásticos. O imperador ele tinha o direito de exercer a beneplácito, ou seja, nenhuma ordem do Papa poderia vigorar o Brasil, sem antes ter sido aprovada por ele. Em 1872, o Dom Vital e Dom Macedo, bispo da Horta de Belém, respectivamente resolveram seguir as ordens do Papa Pio